Eu acredito que, assim como eu, você tem sido abençoado nesses dias que nós estamos reunindo aqui como igreja, amém? E eu espero em nome do Senhor Jesus que isso seja o início de um transbordar na sua vida, em todos os sentidos. Eu quero, dando um choque estático. Você já encostou em alguém e tomou um choque porque encostou em alguém? Amém? Eu quero você dando um choque estático de transmissão, de presença de Deus. Você encostar em alguém e esse alguém ficar impactado com aquilo que está na sua vida. Amém? Você chegar na vida de alguém e um simples diálogo que você estabelecer com essa pessoa começar a queimar por dentro porque conversou com você. Amém? Eu quero que você entenda que a sua vida, ela é a manifestação da presença de Deus. Amém? A sua vida, ela é a manifestação da presença viva de Deus. Então eu quero que você entenda que esses dias em que você tem se alimentado é o propósito de você passar e sair e alimentar outros. É estar cheio para poder encher outros. Amém? Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 11, no versículo 6, traz a seguinte instrução. Semeia pela manhã a tua semente, à tarde não repouses a mão. Porque não sabe qual prosperará, se é esta, se é aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Pai, esta é a tua palavra, esta é a tua verdade, são os teus princípios. E pelos teus princípios nós queremos nortear as nossas ações. E é que essas ações possam, de fato, transformar a nossa realidade. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho pastoreado há alguns anos e como pastor eu identifico uma crise no meio dos filhos de Deus. É uma crise das pessoas querendo colher aquilo que não plantaram. Gera uma expectativa na fé, gera uma expectativa de que vão usufruir de algo que eles sequer semearam, mas eles ficam esperando que isso aconteça. E a expectativa, quando ela não é correspondida, ela traz consigo uma enorme frustração. A expectativa, quando você não encontra a resposta da sua espera, você fica logo frustrado, porque você tinha expectativa de algo e esse algo não está acontecendo. Então, as pessoas estão querendo colher aquilo que não foi plantado, elas estão querendo colher aquilo que não foi a ação delas, e eu lamento te dizer, isso não vai acontecer. Eu estava conversando com um amigo esses dias, e esse amigo, ele era um cristão ativo, ferrenho, e ele falou comigo sobre a qualidade de vida que ele está vivendo agora fora da igreja. Estou vivendo uma vida fabulosa fora da igreja, vocês ficam perdendo tempo dentro da igreja. Sabe aquele diálogo que não vai para lugar nenhum? E eu sou muito paciente e continuei conversando com ele sobre o assunto. E eu falei para ele, assim, mas quanto tempo você foi ativo? Quanto tempo você exerceu, militou a fé? Ah, passei muitos anos dentro da igreja. Eu falei assim, se eu te falar que você está colhendo o tempo que você plantou na sua fé, e não o tempo que você está vivendo fora dela. Vai chegar um tempo em que você está vivendo fora da fé, que essa colheita vai chegar. E você vai olhar para trás e vai falar, o que foi que me aconteceu? É o tempo da colheita atual. É o que você está plantando hoje. Que vai chegar um tempo em que você vai colher isso. Então a gente tem expectativa de que Deus está nos abençoando porque tá bom. Ah, minha vida está boa, pastor. Se você for analisar, minha vida está plena. Eu estou vivendo um tempo bom hoje. Mas será que é o tempo bom do que você está plantando hoje ou um tempo bom do que você plantou lá atrás? Porque a expectativa a palavra do Senhor declara que de Deus não se zomba. Certamente tudo que o homem plantar vai colher. Então, a colheita é algo que vai ser certo na sua vida. Então, talvez você esteja usufruindo hoje de um tempo em que o primeiro amor era latente, era forte, era visível. Quem olhava para você até te taxava por fanático. Você foi chato. Você agora é um daqueles que incomodam a gente. E você está usufruindo desse tempo. E, de repente, hoje, você está vivendo um tempo de descanso, de mornidão, de paradão, vivendo a vida, porque está bom. Lembre-se, você está colhendo algo que você plantou. Haverá um tempo em que a colheita do que você está fazendo hoje há de chegar. Então, por isso que é fundamental escolher, querido, é fundamental. É a única coisa que, de fato, você pode fazer, é escolher as suas ações para que amanhã você se beneficie delas. Está na sua mão isso.
Está no seu poder isso, escolher o que você vai fazer hoje para que amanhã você glorifique a Deus por aquilo que está acontecendo na sua realidade, porque você decidiu fazer o que é certo. E é importante observar a ação do semeador, né? Quando você observa o semeador, ele tem algo para nos ensinar quando ele faz isso. Ele tem algo para dizer para nós, ele tem algo para deixar claro para nós o porquê que ele tem essa ação de lançar sementes. Por que ele planeja lançar sementes? Porque quem está lançando sementes, ele não está olhando para o tempo que ele está fazendo isso, mas ele está olhando com a expectativa do que ele vai colher quando ele retornar para onde lançou a semente. Ele tem expectativa de que ele vai retornar para aquele ambiente e vai encontrar aquele ambiente segundo aquilo que ele visualizou na sua expectativa, na sua fé. Então, quando você entende o que é a expectativa de um semeador, você entende o que ele está pronto para fazer. Em João, capítulo 12, no versículo 24, a palavra do Senhor declara: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, aquele que semeia, ele tem que estar disposto a fazer uma renúncia. A sua semeadura é um ato de renúncia, ou seja, aquilo não te pertence mais. Aquilo não está mais nas suas mãos. Aquilo foi lançado por você. Você abriu mão disso. Alguém que está esperando algo no futuro precisa fazer renúncias no seu tempo presente. Se você tem expectativa de viver algo no seu futuro, encontre hoje, nos seus dias atuais, quais são as coisas que você precisa renunciar. Quais são as coisas que você precisa abrir mão. Então, quando você... E às vezes a gente está lutando com aquilo que aparentemente a gente está perdendo, porque quando você lança algo, a primeira visão que você tem é que não está acontecendo absolutamente nada. A primeira visão que você tem quando você abre mão daquilo que está com você é que você perdeu. É que nada vai acontecer, que nada vai ser diferente. Entenda, quando você se move em fé, quando você se move com esse princípio, em algum momento aquilo vai ressurgir. Amém? Em algum momento aquilo vai ressurgir. Então a primeira coisa que eu trago para você aqui, entenda o que você precisa renunciar para que os seus sonhos possam, de fato, se manifestar no futuro. Porque não adianta eu gerar a expectativa de viver a palavra de Deus se eu não quero renunciar a uma vida sem sentido. Pastor, essa palavra foi boa, mas eu não estou afim de viver essa renúncia. Essa palavra foi boa, mas eu não quero abrir mão desse relacionamento. Essa palavra foi boa, mas os meus amigos são melhores. Essa palavra foi boa, mas o estilo de vida que eu estou vivendo ainda me é agradável. Eu não quero fazer renúncia. Essa palavra foi boa, Senhor, mas o happy hour... Sexta-feira, né? Sextou. Essa palavra foi excelente, pastor, mas o sextou, ele me chama. Ele me convida. Essa palavra foi boa. Se você não estiver pronto para fazer renúncia, não tem como lançar sementes. Não tem como esperar que o evangelho se torne a sua verdade. Não tem como gerar no seu coração a expectativa de que você vai colher aquilo que tem sido liberado sobre a sua vida. Um final de semana aqui de sacudir você na fé. E eu só quero concordar, se você entendeu o que foi dito para você nesses dias, esteja pronto para fazer renúncias. Esteja pronto para deixar ir. Sai desse lugar, de fato, uma nova criatura. Amém? Entendendo o poder do evangelho sobre a sua vida. Salmos 126, no versículo 5, a palavra do Senhor declara: os que semeiam com lágrimas, semeiam com júbilo, ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, é um período de suportar dificuldades. O ato de semear é um período de suportar dificuldades. Porque plantar, semear não é fácil, é algo trabalhoso, é algo cansativo. Vai exigir de você um esforço, enquanto não está tendo resultado algum. Muitos desistem na fase do esforço, porque você está saindo da inércia. Eu sou um corredor de segunda-feira. Toda segunda-feira eu decido que vou correr.
na terça, porque o esforço da segunda me desanimou de continuar na terça. Sabe aquele que faz dieta toda segunda? Tem mais gente assim. Vocês ficam rindo de mim, mas tem mais. Eu consigo enxergar mais gente assim. Segunda-feira eu vou fazer a dieta. Aí põe aquele pratão de alface, joga 2 rodelas de tomate, né? Porque quem não faz dieta é só isso que consegue comer, né? Uma colher de arroz, mais uma colherzona de arroz servida. Termina de almoçar, quando dá 40 minutos, está com fome. Aí começa a rondar a geladeira, começa a rondar para um lado, começa a rondar para o outro, e aí falar, quer saber de uma coisa? Isso não é de Deus, não. E abre mão. Porque o esforço, ele não quer passar da fase do esforço. O esforço é combativo. Tem gente que vai para a academia, vou denunciar o Zeca. Zeca acordou numa segunda-feira feliz e contente, botou o shortão, botou a camiseta fitness, botou o tênisão. Fez todos os aparelhos que podia fazer. Até ontem, né? Disse que segunda-feira volta. Já tem 15 dias que ele está tentando respirar. O esforço desanimou ele de voltar na terça. Porque o seu organismo reclamou. O seu organismo falou assim, ei, você foi mal comigo. Então, o ato de semear vai exigir de você que você rompa a fase inicial da inércia, do esforço. Sair do lugar dá trabalho. Abrir mão de algumas situações dá trabalho. Mas se você perseverar nesse caminho, amém? Se você perseverar no caminho, porque o reino de Deus é daqueles que se esforçam. É daqueles que se esforçam. Então você percebe que na fé não tem equilíbrio. Tem gente que vai chegar amanhã, que você vai ver com 2, 3 meses, vivendo coisa que você não viveu com 30 anos de fé. Tem gente que vai chegar agora e já vai começar a experimentar coisas que você ainda não experimentou na fé. Porque é alguém que chegou pronto para fazer um esforço. Eu falo que a vida na fé é para quem está com fome de Deus. Se você não tiver fome, querido, perca de tempo. É absurdo isso. É absurdo, é uma perca de tempo sem sentido nenhum. Porque se você não quiser, de fato, viver essa verdade, eu estaria dormindo, se fosse você. Conferência nada, não vou viver essa vida. Fazer o que lá? Não tem expectativa nenhuma de viver aquelas verdades lá. Eu vou viver minha vida. É um esforço desnecessário. O pastor está mandando a gente embora? Não é bem isso, mas é quase isso. Porque se a gente quer que você viva essa verdade, você precisa passar da fase do esforço. Amém? Para semear, é preciso resistir às dificuldades. E é preciso também esperar o tempo certo. Eclesiastes 3, versículo 2 diz, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, é tempo de arrancar o que se plantou. Então tem tempo para todas as coisas. E você precisa entender que as coisas têm uma temporada certa. E quem é sábio, ele planta o tempo todo. Porque ele vai ter colheita o tempo todo. Teve uma época que eu queria receber coisas em casa. Eu entrei num site desse da China e comecei a comprar um monte de coisa de $1. Em dias diferentes. E o meu prazer era ir na caixinha do correio e pegar aquela quinquilharia que chegava. Então eu gastei $30 comprando um monte de coisa que não serve para nada. Só para ter o prazer de abrir a caixinha do correio e falar, chegou alguma coisa. É uma brincadeira, mas eu quero dizer para você, se você não faz isso diariamente, você vai ter só um período de colheita e o outro tempo é um período de escassez. Quem planta sabe o que tem que fazer nos períodos que precisa ser feito. Porque ele sabe que nesse momento é o momento de colher tal coisa. E naquele momento é o momento de colher outra coisa. Naquele momento é o momento de colher. Amém? E se você não consegue entender as estações, você entra num tempo de entre-safra. E esse período de entre-safra derruba tanta gente na fé.
esse processo onde as coisas aparentemente não estão acontecendo, começa a desmotivar você. A minha pergunta é, você precisa ser estratégico? Você tem sido estratégico? Você tem se movimentado em estratégico? Então, para você colher várias vezes durante o ano, você precisa garantir semeadura em todo o tempo. Minha esposa falou assim, vocês colocaram semeando é gerúndio, não termina nunca. Eu falei, é proposital, porque o ato de semear não tem fim. O ato de semear não tem fim. Você não sabe o que vai acontecer, então continue fazendo. Continue fazendo. Então, para semear sempre, é preciso resistir às dificuldades. Em Marcos capítulo 4, no versículo 26, a palavra diz assim, Deus disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, e depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse. Não sabendo ele como, a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espiga. Enquanto o fruto está maduro, logo se mete a foice, porque é chegado a ceifa. Tem que respeitar o processo. Ninguém cai de paraquedas dando certo. Amém? Existe um processo. Existe uma etapa no processo de crescimento. Porque se você cresce sem alicerce, no primeiro vento você cai. Se você cresce sem fundamento, muitos aqui trabalham com construção. Quando vocês já chegaram numa casa que vocês perceberam que o fundamento não está bom? Se o fundamento não está bom, se você não se preocupou ali em cavar suas bases, não vai esperar que você vai ganhar grandes altitudes. Tem gente que está sonhando em acordar com dinheiro na conta, mas não sabe nada sobre administração financeira. E o dinheiro chega e vai. Tem gente que sonha em ter uma família, mas não sabe nada sobre como viver em família. É filho, mora na casa dos pais e não honra os pais. E ele quer ter uma família para si, esperando que haverá colheita, plantio e colheita. Então, respeite os processos. Então, como uma planta, muitas vezes nós observamos que ela cada dia vai estar maior. Assim é a nossa vida. A cada dia é um desenvolvimento, a cada dia você vai estar saindo de uma forma e assumindo uma nova posição. Isso é algo que precisa ser crescente. Amém? Então, é preciso respeitar o processo daquilo que se planta. Nós somos apressados, né? Nós somos apressados. Agora, eu não sou um especialista gourmet, mas as pessoas gostam de comer macarrão al dente, né? Eu gosto da massinha mole. Ela gosta de comer arroz, às vezes sai e fala assim, nossa, arroz está meio duro. Não, é al dente. E estava com fome e queria comer, o que era isso? Não esperou cozinhar? Tem que ter um processo. Quantos já queimaram a boca porque comeram um negócio muito quente? Você pega o negócio e queima a boca. Oh, meu Deus, queimei a boca. Aí perde o prazer da comida. Porque você estava com pressa. Espere o processo, tem tempo para todas as coisas, amém? Observe o crescimento. Mateus capítulo 13, no verso de número 31, a palavra do Senhor declara, outra parábola lhe propôs, dizendo, o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, ao qual, na verdade, é a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças que se faz árvores de todo modo, as árvores do céu venham se aninhar nos seus ramos. O semeador, ele observa o crescimento da planta. Muitas vezes nós nem vemos, mas a planta está crescendo enquanto dormem. Sabe? Então, é importante entender que você precisa observar o desenvolvimento. Se você olhar para a sua realidade de vida hoje, e se você comparar com a sua vida há algum tempo atrás, eu acredito que você não tem do que reclamar. Né? Se você olhar para o seu retrovisor e reparar de onde você veio, quem você era e o que você é hoje, eu estaria envergonhado de reclamar.
Mas a gente não está olhando para aquilo que a gente é hoje, nem de onde veio. A gente está olhando para onde vai. Aí você fica de olho no futuro, vivendo uma ansiedade sem fim, porque a sua expectativa ainda não foi atendida e você é insatisfeito e ingrato com a vida que você vive hoje. Uma ingratidão absurda, porque a sua vida não é o que você queria ser, mas é muito melhor de quem você era. Amém? Então, esse é observar o crescimento. Analise isso com calma. Sai de fora e fala, uau, eu era meio desnutrido, era meio bagunçado. Hoje, poxa, tem uma casinha, tem um carrinho, tem um trabalho, tem uma roupa bacana, tem uma família formada, uma família constituída, tenho filhos maravilhosos. Ainda que ainda dê trabalho, mas são maravilhosos. Tem uma estrutura de vida, tem amigos generosos. Começa a agradecer pelas coisas que estão funcionando na sua vida, não para aquilo que está fora de lugar. Sabe, tem uma visão de crescimento, de desenvolvimento. Olha, nossa, isso aqui não era nada, olha o que já é hoje. Pega as fotos antigas. Vai olhar aquelas fotos que dá até vergonha do inimigo encontrar, né? Você tem foto que você pega e você fala, se o inimigo pegar isso aqui, se isso cai na rede social, cadê a Isa? Eu tenho uma foto da Isa. A Isa está no infantil, né? Sentado numa zebra, que não era zebra, era um burrinho pintado de zebra. A senhora lembra disso, irmã Joana? Eu de quando em quando mando o WhatsApp para ela com essa foto. Ela fala, você lembrou disso? Eu falei, não esqueço nunca. Qualquer dia desses eu coloco no Instagram. Você também tem essas fotinhas, tem ou não tem? Umas que você tinha que botar no olho assim para enxergar? Hã? Quem lembra disso? Monóculozinho, você botava no olho para enxergar a foto. Mãe, por que não revela? Não, meu filho, tem coisa que não pode revelar. Tem que ficar guardadinha ali, só para a família enxergar. Né? Se você olhar para a foto, se eu olhar para o seu álbum do casamento, eu me acho melhor agora do que quando casei. Mas quando eu casei, eu me achava melhor do que quando eu era menor. A vida é assim, querido, cada fase precisa ser vivida e aproveitada. Amém? Na essência dela. Ah, quero ter dinheiro para descansar. Aí quando tem dinheiro vai gastar tudo com remédio. Ai, quando eu puder ter dinheiro eu vou viajar. Aí quando tem dinheiro para viajar, só quer ficar em casa descansando. Tem que curtir o processo. Amém? Curta o processo. E precisa saber que a colheita é proporcional ao plantio. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 diz, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. A colheita é proporcional ao seu plantio. Comecei dizendo aqui, tem gente querendo colher absurdos que não foram plantados. E está perseverando na oração. E está perseverando, ó Deus, até quando? Deus está falando, não, filho, o que você plantou, você já recebeu. Aumenta as sementes, aumenta as ações, aumenta as ações, aumenta o envolvimento, aumenta a proposta, vem para cima, porque vai chegar o tempo que isso vai acontecer. Então, você vai colher na proporção daquilo que você plantou. Então, ele calcula o que vai semear. A semeadura não é um ato involuntário, sem razão, sem propósito. Não. Calcula o que você está semeando. Gera a expectativa daquilo que você tem plantado, daquilo que você está lançando na terra. Né? Porque Gálatas 6,7 declara isso, pois aquilo que o homem semear, ele também vai colher. Então, é fundamental que você entenda isso. E, por último, dependência de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7 diz, de modo que nem o que planta alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento.
Ora, se o que planta e o que rega são um, cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. A dependência de Deus. Não na confiança do eu mesmo. Acho que a maior barreira de lidar com adultos é destituir dele o sistema de autossuficiência. Sabe a sensação do que eu resolvo? Eu resolvo. Eu faço. Deixa comigo. Não, está garantido. Não. É entregar isso para Deus. É confiar que tudo vem dele. Que tudo depende dele. Porque quem anda em fé precisa entender que Deus é quem nos sustenta. Sabe? É o acordar e respirar. É uma coisa tão desprezada por nós. E eu gosto de fazer esse exercício. Respira fundo aí. Solta o ar. Isso é Deus. Amém? Isso é Deus. Pastor, eu não tenho vivido milagre, eu acabei de te apresentar um. Acabei de te apresentar um. Isso é milagre. É Deus. Se não fosse por Ele, você não estaria aqui ouvindo essa palavra. Mas porque Ele quer que você se desenvolva como filho, Ele está dizendo para você, as coisas têm ordem. Amém? Então, para semear é preciso depender de Deus. Para semear é preciso entender que Deus é quem faz as coisas acontecerem. Ele é um Deus criador. E a proposta do Evangelho é exatamente essa. É fazer com que você seja alcançado por uma verdade. E a partir dessa verdade, a sua vida se ressignificar em todos os sentidos. Eu quero que você nessa manhã entenda que o futuro não é algo que acontece hoje. O futuro é algo que eu planejo para acontecer no tempo certo. Então, a minha vida na fé, ela precisa ser vivida na intensidade. A minha vida em Deus, ela precisa ser vivida em verdade. As minhas escolhas precisam ser vividas. Eu falo, você que é casado, viva como um casado. Você que é pai, viva como um pai. Você que é filho, se coloque na posição de filho. Sabe? Você que trabalha, se coloque na posição de funcionário. Entenda qual a sua posição social e viva a sua posição social de acordo com os limites que você tem ali. O que eu vejo é as pessoas que se casaram querendo ter vida de solteiro. Que semeadura é essa? Eu vejo os filhos querendo dar ordem nos pais. Ei, que semeadura é essa? Eu vejo pais vivendo uma vida se esquecendo que tem filhos. Que semeadura é essa? Porque amanhã ou depois eu estou colhendo exatamente aquilo que plantei. E a referência sempre vai ser Deus. Porque é nesse propósito que nós vivemos a nossa vida. Porque do contrário, é uma grande perca de tempo. Estar aqui e não andar em verdade. Estar aqui e não viver a verdade. Estar aqui e não ter expectativa de que essa verdade transforme a nossa realidade. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Pai, nessa manhã de domingo, nós estamos aqui porque cremos num Deus que pode mudar todas as coisas. Mas estamos aqui em primeiro plano para semear as nossas vidas. Estamos aqui para semear a Ti o nosso coração, aquilo que somos. Estamos aqui para permitir ao Senhor que o Senhor trabalhe em nós. Estamos aqui para permitir que, a partir da Tua palavra, que é luz para o nosso caminho, estamos aqui porque entendemos que a Tua palavra, ela endireita os nossos caminhos. Estamos aqui porque entendemos que a primeira semeadura que devemos fazer é nos prostrar diante da Tua grandeza.
A primeira ação nossa prática é semear as nossas vidas diante de Ti, para que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas. E a partir do Seu senhorio, o Senhor nos conduzir por toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Pai, nós consagramos aqui esses elementos, nós consagramos aqui esse pão, esse cálice. Nós apresentamos aqui diante de Ti essa mesa que está preparada para nós estarmos em comunhão contigo, em nome de Jesus. Amém. Você pode permanecer sentado, os obreiros vão estar passando aí para distribuir. E é tão interessante quando nós falamos sobre semeadora. O apóstolo Paulo, ele nos dá um conselho prático, né? Quando ele sai para instruir sobre o evangelho, ele aponta para nós uma referência. Ele fala: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E essa é a máxima nossa como cristão. Ou seja, o que me torna um cristão é ser semelhante a Cristo. E na noite em que ele foi traído, ele semeou a sua vida, para que eu pudesse ter a minha. Na noite em que ele foi traído, ele semeou uma aliança, para que eu possa ter comunhão. Na noite em que ele foi traído, ele semeou o seu corpo, para que eu possa ter o meu, livre das dores, das enfermidades, das transgressões. A palavra do Senhor declara que sobre as pisaduras dele, eu fui sarado. Na noite em que ele foi traído, ele optou por olhar
por nós no dia de hoje, 2022, domingo de manhã, sentado, ouvindo um louvor, ouvindo uma palavra e prestando o nosso culto. Na noite em que ele foi traído, ele enxergou a minha família, enxergou a sua família, ele enxergou a minha casa, a sua casa. Ele enxergou os seus filhos. Na noite em que ele foi traído, ele fez uma opção. Ele disse: a minha vida ninguém toma, mas eu é quem dou. Ninguém tira nada de mim, eu é quem semeio. Eu é quem semeio. Então, a ação dele foi pensada no dia de hoje. Deus tinha um plano para o dia de hoje. Deus tem um plano para você. Deus tem um propósito para você. Deus tem uma direção para a sua vida. Deus tem algo para se realizar sobre você. Agora se envolva com o propósito dele. Entenda o propósito dele. Encontre o que está dentro de você. Como foi dito aqui, é do seu interior. Sabe? Não é nada que está fora de você. Não tem nada que está externo. É o que precisa sair de dentro de você. É o que precisa despertar. É o que precisa eclodir, entrar em erupção. Para você entender o quão você é forte em Deus. Sabe o que você precisa? Não é de mais um sermão, não é de mais uma ministração. O que você precisa é olhar para dentro de você e falar: uau, eu tenho no meu interior rios que curam, rios que saram, rios que produzem vida. Eu tenho em mim o que é necessário para transformar uma geração. Eu tenho em mim o que pode transformar a minha casa. Eu tenho em mim o que pode mudar todas as circunstâncias. Isso diz respeito de quem você é. Mas semeie isso. Amém? Na noite que ele foi traído, ele pegou o pão e ele partiu e olhou no olho, olho no olho. Esse é meu corpo. Esse é meu corpo que é dado por você. Esse é meu corpo que é dado por você. Eu opto por não viver mais, porque eu sei que a minha morte vai produzir vida em você. A minha opção é cumprir o propósito do Pai, para que você conte isso para todos os lugares que você for, para que quem encontrar você no caminho enxergue eu em você. Amém? Porque esse ato de mesa foi Cristo em você. É a esperança de um mundo transformado. É a esperança da glória de Deus. Coma dele todos. E de semelhante modo, eu quero fazer uma impartição, eu quero fazer uma aliança. Eu quero estar em você em todo o tempo. Emmanuel, Deus conosco. Esse é o cálice da aliança. Esse é o cálice que identifica que o meu sangue está em você e você está em mim. Esse é o cálice que diz que a minha presença é contigo. Porque a palavra do Senhor declara: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Beba dele todos.
Santo. E ao Senhor Deus poderoso, Ele é digno, Ele é digno. Celebre, celebre, celebre ao Senhor nessa manhã. Aleluia!